Paz, família! Vamos com mais um tema forte, bombástico. Com certeza você vai crescer na área do conhecimento. Meus queridos, se porventura o vídeo sair com fundo musical aí, é um moço que está com a roçadeira próxima aqui e infelizmente eu preciso gravar agora, exatamente nesse momento. E nesse momento ele está roçando uns matos e lascou o meio de campo e vamos que vamos. Tá bom que tem um fundo musical aí com a roçadeira. Mas olha só, hoje o tema é um tema que algumas pessoas indagam, perguntam, questionam, mas nós vamos tratar aqui de maneira simples e objetiva este tema. Aí, tô deixando focar, focou. A volta de Jesus em João, capítulo 14, versículo 3. Vamos estudar esse tema, vem comigo e já vai deixando seu like, já vai deixando seu comentário, já vai participando do canal Voz das Nações, e assim juntos vamos crescendo e levando este evangelho maravilhoso. Diz assim João, capítulo 14 e o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O foco do vídeo de hoje, do tema de hoje, está nessa questão, ó, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O foco está mais entrelaçado nesta frase, virei outra vez, está falando da vinda de Jesus, e vos levarei para mim mesmo, tá bom? Vamos focar nessa questão aí. Então nós estaremos, meu querido, fazendo aqui um exame. Primeiro, para quem Jesus fez esta promessa? Veja a segunda pessoa do plural no versículo. É importantíssimo você atentar. Vamos para o versículo? Quando eu for e vos, olha só, e vos, para onde eu estiver, sejai vós, vós. Ou seja, para quem Jesus está falando aqui, quem é o público? Todos já sabemos que é para os discípulos. Não tem dificuldade. A pergunta se torna até retórica, né? Olha só, para quem Jesus fez essa promessa? Primeira coisa. Segundo, quando seria essa vinda? Quando seria essa vinda de Jesus? É a segunda colocação, segunda pergunta. Irei mostrar apenas uma prova de quando seria. Vou mostrar aqui uma prova de quando seria essa vinda. O versículo está falando de Jesus viria outra vez, e nós vamos mostrar, tá bom? Uma prova só de quando seria, porque o texto diz quando. Você pode observar que Jesus sempre deixou claro, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas todos sabiam que seria naquela geração. A única prova que eu vou deixar aqui, eu vou deixar apenas uma, tem várias, vou deixar esta. O autor do livro estaria vivo, pronto. O autor do livro, João, estaria vivo. Não tem para onde correr, vou te mostrar. Isso exatamente agora. João recebeu duas promessas que estaria vivo na vinda de Jesus. Uma indireta e outra direta. Vamos primeiramente à indireta. Mateus capítulo 16, versículo 27 e versículo 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui está uma promessa indireta para João. Mas por que é indireta? Porque João estava ali com os 12, e Jesus disse que alguns daqueles que estariam ali não iriam provar a morte até eles ver, né? Os que ficassem vivos, ver Jesus voltando, vindo na glória do Pai, no seu reino, etc. Então, olha só, meu querido, esta foi uma promessa direta. Independência direta e indireta, Jesus está falando categoricamente que voltaria naquela geração.
tem como fugir disso aqui, meu irmão. É muita desonestidade, maldade, eu nem sei que nome que dá do sistema religioso de distorcer essa passagem. Vamos então para a direta. Se eu mostrei uma indireta, prova que João estaria vivo, agora eu vou para uma diretaça. Essa aqui é top. Vamos para a direta. Está em João, capítulo 21, versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele, João no caso, fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. São as palavras de Jesus para Pedro, quando Pedro pergunta: e este aí, que será dele, não sei o quê. Aí Jesus vira para Pedro e fala a seguinte palavra com Pedro acerca de João. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele, João, fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Jesus mostra claramente que João estaria vivo quando ele voltasse. Outra questão aqui, que é o terceiro ponto de João 14:3, que nós estamos analisando hoje, fazendo um exame. Para onde Jesus iria levar os seus discípulos na sua vinda? Porque ele fala: vos levarei para mim mesmo. Não é assim? Para onde Jesus iria levar os discípulos na sua vinda? Olha só como o texto diz: vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. Jesus está falando que iria levar eles. Obviamente que não é só eles. Obviamente que ele está falando de todos os eleitos da época. Levaria eles, melhor dizendo, para ele mesmo. Vos levarei para mim mesmo. Primeira coisa. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Faço outra pergunta. Onde Jesus estaria para sempre com sua vinda? Na sua vinda, Jesus estaria em um lugar para sempre. Que lugar é este? É a pergunta que eu faço. Onde Jesus estaria para sempre com sua vinda? Ou seja, na sua vinda, melhor dizendo. Entenda aí do jeito que você faz a colocação melhor aí. Porém, a questão você já entendeu. Com a vinda de Jesus, ele estaria em um lugar para sempre. E que lugar é esse? Porque Jesus falou que levaria eles para onde? Para que onde ele estivesse, eles estariam também. Para que onde eu estiver, sejais vós também. Jesus está falando aqui que levaria eles para o céu. Não está falando. Jesus está falando que tiraria eles da terra. Não está falando. Jesus está falando que eles seriam arrancados literalmente. Não está falando. Está falando que onde ele estivesse, eles também estariam. Está muito claro o texto. E aqui nós vamos à resposta, porque o contexto vai resolver isso. Eu não posso deixar essa pergunta no ar. Veja a resposta no contexto. O contexto resolve. Sempre eu digo isso. O versículo 23, João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Onde Jesus estaria? Precisa responder. Na vinda de Jesus, os vivos foram arrebatados para o seu reino eterno na terra. Isaías, capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Colossenses, capítulo... Aqui, irmãos, olha só, falhou aqui, tá bom? Deu urucubaca misturado, mas é Colossenses, capítulo 1, versículo 13. E 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. E Romanos, capítulo 5, 17. Eu só usei isso aqui para... dar entrada em um outro assunto que em breve eu vou trazer, mas vamos lá. E os mortos levados para o reino eterno no céu. Vou ler aqui, na vinda de Jesus, os vivos foram arrebatados para o seu reino eterno na terra, os vivos, e os mortos levados para o reino eterno no céu. Eu não coloquei referência porque é uma coisa muito óbvia, não tem necessidade. Poderia deixar Tessalonicenses capítulo 4, poderia deixar segunda aos Coríntios capítulo 5, 1 aos Coríntios capítulo 15, não tem necessidade, que é muito óbvio. Então, meu querido, olha, eu vou deixar até um bônus aqui, eu vou deixar um bônus,
Em João 4,14, nós estamos vendo o quê? O versículo 3. Versículo 3. Porém, o versículo 2 fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus não disse isso? Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é a casa de Deus? A casa de Deus é no seu reino. E que moradas são essas? São pessoas. É só você ler o versículo 23. Vou deixar aqui bem frisado, para você não ficar com dúvida. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é a casa de Deus? No reino. E onde é a sua morada? Aqui, olha só, o contexto diz. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, os discípulos do primeiro século, vivos, foram moradas de Deus. Os mortos foram para o reino no céu, que eu vou deixar isso aqui para frisar em um próximo vídeo. Fica simples isso. A casa de Deus, no reino, é o reino dele. E a morada é aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ah, por quê? Pronto, está aqui. Versículo 23. João 14, versículo 23. Agora, meu irmão, eu peço você para segurar aí no seu sofá, no poste no meio da rua, no cabo da vassoura, porque eu quero anunciar uma coisa aqui. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso aqui, porque o que eu ouço sobre isso aqui é de ficar arrepiado, é de ficar franciscado e urucubacaiado, meu irmão. Pelo amor de Deus. Porque dizem que Jesus não reina mais. Jesus não reina mais. Vou fazer um vídeo disso aqui, tá bom? Então foca nisso aqui, ó. Na vinda de Jesus, os vivos foram arrebatados para o seu reino eterno na terra. E os mortos levados para o reino eterno no céu. O reino de Deus é abrangente. Para os que estão vivos, o reino de Deus, obviamente, consiste na terra. Mas o reino de Deus, ele se estende até o céu. Ou do céu se estende até a terra. Lógico. Os salvos estão vivendo com Deus, seja eles na terra ou no céu. Tá bom, meu irmão? Fica aqui o meu abraço, meu agradecimento. E não esqueçam de deixar o seu like. Por que a gente fica pedindo like? Porque quando você deixa o like, o YouTube divulga o vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fui!